E o que deve conter nas informações nutricionais complementares? Então, a informação nutricional complementar é aquilo que identifica algumas particularidades nutricionais do alimento. Então, por exemplo, você pega um alimento e está escrito assim, baixo teor de sódio. Isso é uma informação nutricional complementar. Né? Ou então, alta quantidade de fibra, 0% de gordura trans. Né? Ele está qualificando o alimento e dizendo o que ele tem em relação a um ou mais nutrientes. Isso a gente vê cada vez mais nos supermercados, que é uma maneira da empresa qualificar o seu produto, né? Diferenciar dos demais. E o que é claims? Claim é uma alegação que você faz num produto. Então, por exemplo, eu tenho o claim nutricional, que é assim, alto teor de fibra. Então, é uma alegação em relação a um nutriente. Mas eu tenho também o claim em relação à saúde. Acho que todo mundo já deve ter visto que nos pacotes de aveia está escrito, contém beta-glucana, bom para baixar o colesterol. Isso é um claim, uma alegação de uma propriedade que o produto tem em fazer alguma coisa. Professora, antigamente, assim, a gente olhava, era como olhar para uma margarina ou para um óleo que estava escrito não contém colesterol. E a pessoa já achava que ele era especial. E agora a gente vê que está escrito não contém colesterol como qualquer produto de origem vegetal. O que mudou? Por que agora tem isso escrito no rótulo? Antigamente não eram só os óleos e as margarinas, não. Tinha muito mais produto que continha essa inscrição que você está falando. Tinha biscoito, tinha bolo. Na verdade, não mudou muita coisa, porque a legislação já falava que isso não podia ser colocado, né? Então, ela diz assim que toda característica que já é inerente ao produto, ela não pode ser usada para ressaltar uma característica desse produto. Porque senão você fere, não a legislação do Ministério da Saúde, mas você fere a Lei de Defesa do Consumidor. Você está enganando o consumidor, né? Você está dando uma qualidade, uma qualificação para o produto que não existe, né? Então, essa lei já existia, né? Como a gente sabe que o colesterol ele é um produto de todos os tecidos animais, claramente é impossível que um óleo, uma margarina e um biscoito feito com esses ingredientes tenham colesterol. Então, agora a fiscalização da Anvisa fez com que as empresas de alimentos se atentassem a esse detalhe, que não é tanto detalhe assim, e colocassem não contém colesterol como qualquer produto de origem vegetal. E existem algumas substâncias que podem ser nocivas ao organismo. Como saber quais são essas substâncias? Como identificar isso num rótulo? Então, de uma maneira geral, o que a gente procura orientar para as pessoas mais leigas é que elas olhem 3 coisas dentro do rótulo. A primeira coisa, gordura, quantidade de gordura que tem no rótulo. A segunda coisa, a quantidade de gordura trans. Todo mundo sabe que a gordura trans ela é bastante prejudicial para a saúde e a longo prazo ela pode causar algumas consequências negativas. Então, são gordura total, a gordura trans e a quantidade de sódio, que é uma relação indireta da quantidade de sal que tem esse alimento. Então, eu orientaria a olhar as 3 coisas, gordura, gordura trans e sódio. Quanto mais altas tiverem essas nutrientes, pior é o alimento. Né? Então, o que a gente observa muito em rótulos, alguns até rótulos para criança, é que o produto faz um claim, por exemplo, esse biscoito é rico em cálcio, mas atrás você observa que o produto tem muita gordura e tem muito sal. Então, eu oriento sempre a olhar esses 3 nutrientes. E quais nutrientes do rótulo devem conter para o pessoal poder manter uma alimentação balanceada? Então, todos os nutrientes são importantes, né? A nutrição, a figura da nutrição é uma balança, significa que tem que existir um equilíbrio entre as coisas. Todos os nutrientes são importantes, mas se você quer saber se um alimento ele é bom para a saúde, é você escolher aquele alimento com baixa quantidade de gordura, gordura trans e sódio, e escolher aqueles que têm bastante fibra, por exemplo. Proteína e fibra são os 2 nutrientes que você deve olhar dentro de um rótulo. Né? É a maneira mais generalisticamente falando, é o que você pode olhar dentro de um rótulo, mas todos os nutrientes que estão lá são importantes para a saúde. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail para teleuniversitaria@usques.edu.br.